A semana na economia será marcada por mais uma reunião do Copom, expectativa de um novo corte da taxa básica de juros e também a semana promete ser intensa em relação à política em Brasília e também há uma discussão em relação ao marco temporal. Quem traz as informações da capital federal é o repórter André Anelli. Acompanhe. Com a proximidade da retomada da discussão do marco temporal no Supremo Tribunal Federal e no Congresso, grupos indígenas já se mobilizam para manifestações na capital federal. No Supremo Tribunal Federal, a questão está marcada para ter continuidade no plenário na quarta-feira. O placar parcial até agora é de 4-2 contra a tese que fixa a data da promulgação da Constituição como referência para a definição de novas áreas. Os argumentos contrários ao marco no STF sustentam que a proteção constitucional aos indígenas independe da existência de uma data específica, que seria 5 de outubro de 1988. Segundo esse entendimento, a Constituição defende os direitos indígenas como originários, o que antecede a formação do Estado. A líder indígena Rosi Maria Viega diz que a indefinição deixa as populações indígenas apreensivas. A gente estamos com a terra em processo de demarcação, que ainda não foi demarcada, porém a gente está nessa luta e se o marco temporal vir agora, a gente estamos meio enrolado, nem somente eu, mas todos os povos que estão aqui, estamos nessa luta, né? A gente diz não ao marco temporal. Já os favoráveis ao marco temporal defendem a segurança jurídica dos proprietários de terras responsáveis pela produção de alimentos e geração de emprego e renda. O relator do marco temporal no Senado, Marcos Rogério, decidiu manter o texto da medida para que não seja necessária uma nova análise pela Câmara dos Deputados. Com essa estratégia, a previsão é que o projeto de lei seja submetido à votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na quarta-feira desta semana, mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento do tema. O senador defende que o Congresso é quem deve tomar a decisão a respeito do marco temporal. A gente tem aqui tem que fazer uma escolha, porque se eu modifico o projeto, ele tem que voltar para a Câmara dos Deputados. Então, a gente está tentando avançar no entendimento dentro de uma linha que mantenha o texto que foi aprovado inicialmente e aí, através do ato de sanção, aquilo que é matéria extravagante, ou seja, matéria que vai além do marco temporal propriamente dito, né? De repente, o governo pode fazer opção, né? Como pode fazer opção de vetar inclusive tudo, mas dentro de um entendimento, né? Excluir esses pontos que são pontos que não é o centro, não é o objeto central da norma, que é o marco temporal. Apesar do posicionamento do relator, o tema não é unanimidade no Senado. Parlamentares governistas que avaliam que a medida vai ser aprovada também na CCJ estudam formas de atrasar a tramitação do texto no Senado e dar mais tempo para o STF julgar o caso. Uma das alternativas seria um pedido para que o texto seja analisado por outras comissões do Senado antes da votação no plenário. De Brasília, André Anelli.